Bom dia, minha querida comunidade de Natal, amantes das plantas, amantes das árvores. Meu nome é Giovanni Almeida, eu sou pesquisador da CEMURB, do Parque da Cidade, onde nós discutimos meio ambiente, sustentabilidade e arborização urbana. Foi-me dada essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, apresentando um pouquinho do nosso conhecimento, que hoje é uma visão introdutória ao mundo dos bonsais. Por que acontece? Muitas pessoas na cidade, em qualquer parte do mundo que nós chegamos, elas perguntam: Giovanni, mas o bonsai é algo tão difícil, é algo tão místico, é algo tão misterioso. E eu venho para dizer para vocês hoje aqui que sim, tem seus mistérios, tem as suas dificuldades, mas a gente quer desmistificar esse lado da dificuldade de se cultivar o bonsai, de se ter um bonsai, de poder aprimorar a técnica, de poder fazer do bonsai um companheiro, criar uma relação de resiliência, uma resiliência espirituosa com a planta como companheiro, a planta como possibilidade criativa. É importante a gente deixar claro, dentro da história do bonsai, o surgimento de toda essa plataforma, como começa esses mistérios, esses designs, essas prerrogativas de tentar conseguir algo mais criativo e que esteja ligado com companhia. Bonsai significa árvore em bandeja ou árvore em jarro, certo? Tem uma influência das coquedamas, das ikibanas, que são outras artes, né, de jardinagem, de cuidado das plantas vindas do Japão e da China, mas ela está ligada a isso, a miniaturizar árvores. É olhar através da paisagem como as árvores se comportam e tentar trazer ela para uma perspectiva menor. Outro ponto muito lindo dessa questão é que o bonsai se populariza porque ele estava muito ligado aos monges budistas. E eles tinham o bonsai como companheiros. É como eles fossem o pet da época, é como se eles fossem o seu cachorrinho dentro de casa, que serve para te trazer companhia, carinho e atenção. Eles faziam as mesmas coisas com os bonsais. Cada monge, ao migrar para um novo monastério, a um novo templo budista, ele levava consigo o seu bonsai, como um ato de carinho, de memória e para evitar o banzo, que é essa saudade extrema que nós ficamos do lugar onde nós deixamos. Outro ponto importante, que o bonsai não era uma prática eminentemente feminina, pelo contrário, o bonsai era muito difundido nos estudos dos samurais, que antes de guerrear ou antes de qualquer atividade, prendiam sua atenção na arte do bonsai para poder desenvolver harmonia, foco, habilidade e destreza. Outro ponto importante, que sempre surge a pergunta: qualquer planta serve para fazer bonsai? Eu digo que sim. Por mais que a técnica esteja ancorada no uso de arbóreas. O que seriam as arbóreas? As plantas que têm um alcance na sua altura de 4 a 6 a 8 metros. Isso são consideradas os espécimes arbóreos. Geralmente eles são utilizados para fazer e desenvolver a técnica do bonsai. Por quê? Porque eles vão dar o aspecto natural de uma árvore envelhecida, certo? Aí você me pergunta, mas posso fazer com outras espécies? Sim, como já disse. Um arbustível, por exemplo, você pode trabalhar com uma pitangueira que tem perto da sua casa, um pé de acerola, e através desses conseguir fazer também um bonsai. Vai levar mais tempo para ele adquirir aquele aspecto de árvore envelhecida, que é o que mais se quer dentro da técnica? Sim, mas só que a arte do bonsai é isso. Um dos principais pontos para você ser um bonsaísta ou entrar na arte é paciência. A paciência, ela é um dos maiores dotes do bonsaísta ou do arte bonsaísta. Outro ponto muito importante, uma pergunta muito recorrente dentro da arte do bonsai: com que idade a planta é considerada um bonsai? Segundo a literatura, a partir de 5 anos nós consideramos uma planta onde você fez o experimento de design, de biodesign, como um bonsai. Antes, a gente considerava como pré-bonsai, ou seja, uma planta que ainda está em treinamento. É tanto que geralmente plantas nessa fase inicial, elas ainda não estão no jarro definitivo, que nós chamamos de jarro de refinamento, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um Shipaku Kushi, é um pinheiro japonês, onde ele já saiu da fase de treinamento, que seria uma bacia de plástico ou um jarro de plástico, e já está no seu vaso definitivo, onde a gente trabalha aqui outras técnicas que eu vou ensinar para vocês em outras etapas do curso, que é de poda, forragem, refinamento.
retornando, outro exemplo que desmistifica a questão de, mas o bonsai é muito difícil, eu não tenho aquela muda que parece aquela muda do mestre Miyagi em Karate Kid, eu não tenho aquele bonsai com cara de Japão ou com cara de China. Gente, não é isso. Por mais que nós saibamos que a cultura e a arte do bonsai tenha surgido na China, tenha se popularizado para o mundo através de japoneses, uma das grandes regras universais do cultivo de bonsai é você trabalhar com o que você tem na sua região, você trabalhar com as possibilidades botânicas do seu território, do seu bairro, da sua comunidade. Não tem um bonsai de pinheiro, chimpaco, você vai usar uma palmeira. Aqui, por exemplo, eu estou com um rabo de raposa, já tem quase 5 anos. Mas você pode usar uma carnaúba, caso você consiga pegar ela no momento que ela está germinando e tirar com cuidado, que são outras técnicas também que eu vou passar nas outras etapas do curso. Ou você pegar um buriti, uma pupunha na Amazônia, quais as nossas palmeiras mais fortes aqui, ali da carnaúba, o dendê. E é isso, é usar as plantas que você tem na sua região e trabalhar o design delas ao longo do tempo com paciência, com criatividade e com amor. Isso é o bonsai. Um dos pontos fundamentais é as ferramentas, certo? No primeiro momento, existe um kit de ferramentas apropriadas para a arte do bonsai, mas só que em muitos casos fica muito difícil de investir e estar gastando com esse material num momento como esse. Então, você vai usar ferramentas básicas que você tem na sua casa. Uma tesoura velha que sua mãe tenha grande para fazer podas, por exemplo, poda das plantas, certo? Um alicate de ponta, de bico velho que você tenha para poder fazer corte de galhos mais grossos, como aqui, por exemplo, ó, certo? Um estilete para substituir uma das ferramentas importantes dentro da bonsaiaria que você vai usar, serra para cortar os galhos quando precisar fazer podas drásticas, certo? E trena para fazer algumas medidas básicas, certo? Outro ponto fundamental, como cuidar do bonsai? O cuidado do bonsai, ele é elementarmente igual a qualquer cuidado com qualquer planta. Você precisa ver se o solo está seco, caso o solo esteja seco você vai molhar. Você precisa sentir quando você quer podar o bonsai, mudar a forma e o design dele. Você precisa saber quando você deve botar adubo, que geralmente pode ser adubos feitos através de uma compostagem que você tem em casa, restos de folha seca que você tem no seu quintal, galhos picados, entendeu? Aqui, por exemplo, eu percebo que nesse bonsai que nós fizemos com frigideira, já reutilizando, sendo criativo, o solo está seco. Então vocês também podem adquirir o seu borrifador e está molhando. Essa é a grande arte do bonsai, você ter o bonsai como companheiro, para desestressar do dia a dia, você ter uma relação de cuidado e carinho. Outro ponto que eu vou tocar, que é muito importante, é a criatividade do bonsai, né? Nós desenvolvemos uma técnica que é diferenciada de outros bonsaístas, que é, se a árvore tem que ficar numa bandeja no jarro, por que o jarro sempre tem que ser o mesmo ou da mesma forma, né? E a gente tenta brincar utilizando a sustentabilidade, na reutilização de jarros ou de materiais que iam para o lixo, como essa frigideira, por exemplo. E nós temos um bonsai dentro de uma frigideira, que dá um toque criativo, lúdico, né? E empolga. E é isso, utilizar materiais que você tenha. E outra, trabalhar com a criatividade junto com as crianças. Se você tem seu filho, outra coisa que a gente quer desmistificar, essa não é uma atividade só para adultos, é uma atividade para a família inteira. Por exemplo, eu tenho aqui um Homer Simpson. Eu trabalho muito com isso nos nossos bonsais. A gente faz o bonsai e depois ainda coloca um Homer Simpson para dar ludicidade, criatividade. Ou você pode vir com o seu Minion também, junto com o seu filho, e agregar dentro da paisagem. E já criar um sistema. O bonsai tem um processo resiliente e terapêutico muito forte dentro dele. O que acontece? Quando o pai estiver cuidando dos seus bonsais, ele tem que lembrar de convidar o seu filho para estar ativando essa prática, certo? Ele pode estar ajudando você a borrifar suas plantas, ajudando no processo. Ele pode estar ajudando você a podar os bonsais quando necessário. Ele pode estar ajudando você a limpar o excesso do terreno do bonsai. E é isso, uma atividade totalmente voltada para a família, para as crianças desenvolverem novas habilidades. E outra, pai, eu estou falando agora de Minion, que é algo mais infantil, mas nós também podemos trabalhar o bonsai
com uma perspectiva artística mais elevada e mais aprofundada, com elementos como minerais, conchas, esculturas simbólicas, ou criar o seu próprio perfil do seu jarro. É isso, gente. O bonsai é vida, o bonsai é criatividade, o bonsai é sustentabilidade e inventividade. Algo que deve ser dividido com a família inteira e onde a gente vem para desmistificar que o bonsai é algo difícil. Não é. O bonsai é algo que exige cuidado e paciência como as melhores coisas da vida. Muito obrigado.